Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma live no nosso perfil, no meu perfil Raquel Monteiro Psi e no nosso perfil Corpus Psique é Nosso, que eu digo eu e Mariana, né, minha sócia, minha amiga, que a gente conduz aí os grupos, os cursos, os atendimentos individuais. Já entrei um pouquinho mais cedo para esperar vocês chegarem. Boa noite. Boa noite, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma live. Nossa live de segunda. Eu sou Raquel Monteiro Pereira, psicóloga, psicoterapeuta. Atuo há mais de 16 anos com a prática clínica. Sou especialista em psicologia de família, de casal, clínica. Trabalho com transtorno de ansiedade, transtorno misto, depressão, através das ferramentas que a psicoterapia traz, o autoconhecimento, a psicoeducação, a live, né? A função da live tem essa função de psicoeducação que a gente pretende trazer para vocês a conversa, o esclarecimento sobre alguns temas relacionados à psicologia, à psicoterapia, aos principais transtornos aqui a gente precisa delimitar, né? Para conseguir alcançar que vocês consigam ter um conhecimento, apesar de não serem da área, alguns são da área, mas a gente, né, eu tenho aqui o compromisso com vocês de trazer a informação de uma forma que vocês consigam entender, sem ser um psicologês, né, de uma forma acessível, prática, didática. Então, eu peço que vocês participem, a participação de vocês é muito importante, enriquece a nossa discussão, a nossa conversa, o nosso trabalho. Então, vamos lá. Hoje a live é sobre zona de conforto, né? Quem aqui já está no trabalho psicoterapêutico, volta e meia ouve falar. Quem não está e segue o perfil, né? Os dois perfis, sabe o que isso significa ou tem alguma noção. Quem não tem, quem tem alguma dúvida, aproveite, a hora é essa da gente tirar essa dúvida. O que seria essa zona de conforto, né? Eu até trago a informação que na verdade é uma zona de acomodação, né? Nossa mente, ela se programa para o mínimo de esforço necessário, entendeu? Boa noite, mãe, boa noite a todos. E o que acontece? Quando a gente se programa, a nossa mente, como ela é programada para o mínimo de esforço necessário, muitas vezes passam batido comportamentos, pensamentos, formas de conduzir, né, que não são tão favoráveis como poderiam ser. Então, como o nosso corpo, né, nossa mente, ela é muito perspicaz, né, ela trabalha assim como os outros órgãos, o nosso cérebro trabalha assim como os outros órgãos do nosso corpo, de uma forma que o gasto e o desgaste seja o mínimo possível. Só que isso não significa que seja bom, que faça bem pra gente e que seja a melhor forma que a gente possa conduzir a nossa vida psíquica, a nossa vida mental, entendeu? Então, quando a gente fala zona de conforto, a gente está querendo dizer muito essa questão da gente se acomodar, né, naquele funcionamento, e muita gente começa a usar isso como justificativa, né, não como ponto de percepção para a mudança. Então eu peço que vocês salvem essa live, peguem o aviãozinho, caminhem para o maior número de possível de pessoas que vocês sabem que às vezes estão num lugar que está fazendo muito mal, mas que a pessoa não consegue sair, não tem força para sair. Às vezes uma palavra-chave, às vezes uma orientação a mais, a pessoa consegue entender e consegue fazer a associação de que é possível, que não sabe, que é síndrome da Gabriela, que a gente chama, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim, que não é necessário ficar da mesma forma quando você já identifica que aquilo ali te faz mal, que não é necessário, não é preciso, e você não é obrigado, né? Isso não se justifica. Porque eu acostumei, porque eu sempre fiz assim. Isso não é justificativa, ou não deve ser, ou não deveria ser justificativa, né?
Então, assim, vão chegando, vão se acomodando. Eu sempre falo, né? Caderninho de anotações, caderninho de insights apostos. Vamos anotar, porque quando a gente começa a pegar essas palavras-chave que começam a fazer sentido pra gente, a gente consegue associar e perceber que a gente está perdendo um certo tempo, né? Hoje eu recebi uma postagem de uma paciente falando, duas postagens, né, que eu achei assim fantásticas. Uma falando o quanto que quando a gente está em terapia, a gente começa a perceber a nossa movimentação, os nossos processos, as nossas formas de agir, como eu falo, né, os nossos mecanismos, e a coisa vem, né, bate no peito, balança, mas não derruba a gente, né, balança, mas não cai, o quanto que é fantástico, né, o quanto isso é um divisor de águas, porque faz com que a gente comece a perceber que essa possibilidade realmente existe. A gente, né, concretiza essa ideia, né, de quando a gente, essa aposta que a gente faz, quando tá aqui, começa a assistir uma live, começa a querer saber sobre terapia, sobre autoconhecimento, sobre cuidados com saúde mental. Isso aqui é uma aposta que vocês estão fazendo, é um investimento. Vocês estão aqui investindo seu tempo, investindo a força de vontade. É quando a gente, né, resolve cuidar da saúde, muita gente ainda associa que cuidar da saúde é ir ao médico fazer check-up, ou não, ou simplesmente ir quando tá passando mal ou com algum sintoma. E não precisa ser assim, nem com a saúde mental, nem com a saúde física, ou seja, com a saúde total, nem no dentista, assim como não é preciso no psicólogo. A gente não precisa esperar a doença se instalar, o sintoma aparecer. E Amandinha, o sintoma aparecer para a gente procurar ajuda, para a gente tentar fazer diferente e sair da nossa zona de conforto. Porque zona de conforto, gente, não é só com relação aos nossos sentimentos, comportamentos e pensamentos, não. Zona de conforto, muitas vezes, também na nossa questão física, né? Aquela atividade física que a gente nunca começa, aquele cuidado, né, com a saúde bucal que a gente nunca inicia, que a gente espera o dente cair, né, ter que fazer um canal, perder o dente, ter que fazer implante, né, ou a gente não faz o implante de dentes que, né, para não afetar os outros dentes, ou seja, a gente sempre espera a coisa estourar, né, e isso é a zona de conforto. Entendem a gravidade dela? Não é só em relação às questões mentais. A zona de conforto está relacionada a toda a nossa parte psicológica e fisiológica. Né, Elaine está trazendo aqui no meu perfil. Parece que cai uma venda nos olhos, as coisas começam a encaixar e fazer sentido. Elaine, é exatamente isso, assim, quando a gente começa a desenvolver essa atenção para o nosso comportamento, as nossas formas de escolhas, os nossos mecanismos, a gente... É exatamente isso, adorei. Cai a venda, né? Cai aquela que estava tampando os nossos olhos e a gente começa a perceber que é possível, que aquilo ali não precisa ser um ciclo interminável, que você não precisa esperar, como eu falei, o sintoma estourar, o dente cair, enfim, que você não precisa esperar estar com a glicose alta, pré-diabético ou já com diabetes. Não precisa esperar a coisa estourar, você não precisa estar ali sofrendo com aquela taquicardia, com aquela aceleração, com aquela insônia, com aquela irritabilidade, que isso é um sintoma muito recorrente da ansiedade, principalmente, né? Dos estados depressivos, aquela desmotivação. Se a gente pega aquilo ali no início, no transtorno misto, né? Que é essa alternância dos sintomas ansiosos e do depressivo leve. Não precisa esperar aquilo virar uma roda viva na sua vida, né? Tem como a gente começar a desenvolver as estratégias antes, os mecanismos antes. Então, gente, a minha proposta aqui, com esse papo de segunda-feira, com essa proximidade, né? Essa participação de vocês que é maravilhosa, fantástica, faz com que a coisa tenha mais sentido aí, enriqueça o trabalho. Durante a semana, o retorno que vocês me trazem, né? Quem tá aqui e é meu paciente, quando fala: nossa, Raquel, eu consegui parar, entender com calma, quando eu assisti, fui fazendo as minhas anotações, quando eu parei para entender o quanto que aquilo, né, contribuía para o meu ciclo de ansiedade, o quanto que aquilo contribuía para a minha depressão, para a minha dependência emocional, para o meu relacionamento que não está bem, ou que
tá muito bem, eu quero manter, né? Eu já tive problemas de relacionamento, eu não quero repetir. Enfim, quando vocês trazem para mim esse retorno, eu percebo que a coisa tá caminhando, que o caminho é muito por aí. Então, gente, qual é o sentido que eu quero que vocês pensem, né? Voltando à postagem. Então, uma postagem foi isso do Balança Mais Não Cai, né? O quanto a gente percebe que está em terapia, está investindo na saúde mental, no autoconhecimento, que é a proposta-chave da psicoterapia. Na semana passada eu falei sobre o que isso tem a ver com ansiedade e todos os outros transtornos, né? Trouxe uma pincelada, quem não viu, tá aqui no IGTV, vale a pena assistir. E o quanto isso vai fazendo com que você desenvolva esse olhar atento. E a outra postagem é sobre a felicidade, que não dá tempo, tá tudo tão corrido, que a gente não pode perder tempo sendo infeliz. Então, para que permanecer no erro? E isso ativou um link assim que eu falei, nossa, perfeito, né? Trazer para vocês esse pensamento. Que, por quê? Por que você tá perdendo esse tempo? Por que permanece no erro quando você continua e já identificou que aquilo não faz bem? É a tal da zona de conforto. É a tal do modo piloto automático que o nosso cérebro tem e o nosso corpo também tem. Sabe aqueles quilinhos finais da dieta que são super difíceis de perder? Né? Isso tudo é a zona de acomodação, é a zona de conforto, que tanto vale para a mente quanto vale para o corpo. Então, quando a gente começa a entender que isso acontece, que isso funciona, né, que isso está em funcionamento, aliás, o tempo todo, a gente começa a pensar naquela estratégia e desenvolver aquele mecanismo que vai quebrar aquele ciclo, né? É isso que a prática, né, do autoconhecimento, através do trabalho psicoterapêutico, tanto individual quanto em grupo, com os exercícios de reflexão, com até as lives, que eu trago as lives também muito para que a gente consiga ter esse fio da meada, né, essa linha de raciocínio, isso não se perca. Então, quando a gente começa a investir nesse olhar atento para nós mesmos, nesse olhar atento, nesse olhar reflexivo, nesse acolhimento, a gente tende a ter mais recursos, né? E criar e construir mais recursos emocionais para quebrar esse ciclo e finalmente sair dessa zona de acomodação, dessa zona de conforto, tá? Isso não é uma coisa, ai meu Deus, e como eu faço? Ai meu Deus, como eu consigo? Até falei hoje em sessão, né, para um paciente que para cada pessoa é como a letra, a digital, né, a assinatura. Para cada pessoa é de um jeito. É por isso que a gente fala que em terapia, né, não é receita de bolo, não é adivinhação, né? Não trabalhamos com adivinhação, trabalhamos com o autoconhecimento, com a reflexão, o estudo, a análise do seu comportamento, da sua emoção. É aquilo que eu sempre falo, o que é terapia, o terapeuta, eu como psicóloga faço na sessão? Eu conheço vocês, eu olho para vocês para que vocês aprendam, né, e entendam como se conhecer e se olhar. Então, em linhas gerais, né, a grosso modo, é isso que eu estou fazendo aqui, né, em cada sessão, em cada trabalho. A Mariana também, em cada sessão, em cada trabalho, traz para vocês como aquilo ali pode estar representando na sua vida mental, na sua vida psíquica, aquele comportamento, aquela escolha, e aí você começa a entender que aquilo faz parte do meu mecanismo de ansiedade, aquilo ali é um gatilho que faz com que seja assim, assim, assado, aquilo ali está fazendo com que eu não consiga sair do lugar, parece que eu estou nadando contra a maré, e aí é possível que você comece a fazer um paralelo, quando a gente fala de estratégia, né, é muito parecido com quando você está na sua empresa e está desenvolvendo uma estratégia de vendas. Né, você vai pensar assim, bom, para eu alcançar o cliente, eu tenho que fazer tal coisa, desenvolver essa fala, explicar como funciona o produto. E na sua vida mental, na sua vida pessoal, tanto psicológica quanto física, quanto mais você percebe que, poxa, como é que geralmente as pessoas identificam que tem intolerância à lactose, por exemplo? Ela come ali, né, toma um copo de leite, um Toddy, começa a comer queijo e percebe que a digestão fica meio complicada, que a coisa parece que, né, não, parece que comeu um javali, né, não está digerindo direito, a barriga fica inchada, ou seja, autoobservação. E com os aspectos emocionais, psicológicos, a proposta que a terapia traz também é essa autoavaliação. Então, como anda essa sua autoavaliação?
Como você tem percebido, né, a forma como você está dormindo, comendo, reagindo, pensando, agindo, as suas escolhas, como anda o seu comportamento com você mesmo? Porque quando a gente fala para o paciente, muitas vezes ele acha que é só em relação ao outro, mas o início é você com você mesmo. Sabe, como você tem se acolhido ou não tem se acolhido, como você tem se percebido, porque essa montanha-russa emocional, se você estiver muito sensível, choroso, chorosa, ou muito irritado, irritada, tudo tem uma razão de ser, sabe? Por que você anda tão acelerado ou acelerada, que é tudo pra ontem? Se você vai comprar um pão na padaria, a mulher demora a colocar na sacola, aquilo ali já te irrita. Teoricamente e na prática não deveria ser assim, né? Você está só comprando um pão na padaria e está se desgastando dessa forma. Quando você está com a leitura atenta para si, com esse olhar reflexivo em alerta, você começa a ligar os pontos e perceber que aquilo ali está sendo uma reação exagerada e que possivelmente quer falar sobre alguma coisa, algum funcionamento psíquico que você está colocando de alguma forma debaixo do tapete, permanecendo na zona de conforto. Então, o que isso quer dizer? O que isso está significando? Tudo isso, gente, fala de processos e escolhas que fazem a manutenção da sua permanência na zona de conforto. E aí, o que fazer com isso, né? Como sair desse ciclo que te impossibilita, que te bloqueia, que acaba alimentando seus gatilhos, tanto da ansiedade quanto do transtorno misto, das compulsões, das fobias, que alimenta também a dor dos traumas, né? Não existe uma pessoa que não tenha passado por algum momento difícil, e isso são traumas, tá? Tem muita gente que acha assim, mas eu não tenho trauma, eu não fui abusado, ninguém nunca me ofendeu. Mas trauma, gente, é tudo aquilo que nos pressiona, é tudo aquilo que faz com que a gente nos desafie, tá? Às vezes uma entrevista importante de emprego pode gerar um trauma, não porque te ofendeu, te agrediu, sabe? Não associem trauma à ofensa, à agressão. O trauma é uma situação que te põe à prova, tá? Trauma é uma situação, uma relação ou algo que te põe à prova. Então, por que a gente fala e insiste em bater na tecla? Gente, terapia é para todo mundo. Terapia não é para doido. Esses dias, eu acho que foi ontem, eu coloquei um post do nosso saudoso e querido Paulo Gustavo, falando, né? Gente, ele com camisa de força, né? Num local que parecia um hospício, né? Um manicômio. Lugares onde as pessoas ficam internadas para cuidados com saúde mental, e muitas vezes, né, os manicômios nos formatos antigos, não no formato CAPS, enfim, eu posso trazer esse recorte para vocês, de hoje em dia, que as pessoas ficavam lá esquecidas porque eram loucas, com camisa de força, ou seja, né, esse estereótipo bem presente na nossa cabeça de quem deve procurar o psicólogo e o psiquiatra, porque isso tá ali no nosso imaginário, né? E ele falando, eu sou ótimo, quando eu tô muito animado, eu tomo um calmante. Mas depois vocês dão uma olhada, eu vou postar de novo para vocês verem. Quando eu tô com muito sono, eu tomo um estimulante. Mas aí se eu tiver com fome, eu tomo um inibidor de apetite. Ou seja, tem gente que prefere passar a vida se medicando, né, artificialmente e varrendo para debaixo do tapete, porque muitas vezes não tem forças ou tem medo do desconhecido. E eu sempre falo, gente, ter medo, sentir medo faz parte, né? É normal que a gente sinta medo. Medo é uma reação natural, assim como a ansiedade é uma reação natural da nossa psique, do nosso sistema psicológico, psíquico, né? São emoções básicas. Quem também já acompanha aqui as lives sabe, o medo, a raiva, o nojo, a ansiedade, elas têm a função de preservação da nossa existência, da nossa vida. Então elas nos protegem. Então tem gente que fala, doutora, mas eu sinto muito medo, eu me sinto muito segura. Ok? Que bom, quer dizer que você está vivo, quer dizer que você é normal. E que se você, o doido lá, esse doido que o Paulo Gustavo trouxe, né? Ele não vai procurar a psicoterapia, ele não vai procurar
o suporte, porque para ele, na verdade, ele está num outro estado de vivência emocional, em que ele não está nem atento, ele está alheio muitas vezes ao que ele está pensando, ao corpo. Às vezes, muitas vezes, quando ele está nesse estado de internação, ele está medicado de uma forma dopado, né, que não consegue nem entender o raciocínio, o pensamento. Então, assim, deixa eu só fazer um recorte aqui no meu perfil Raca Monteiro Psi. A Gabi falou, a ansiedade está forte hoje. Tem dia que, geralmente, ela bate mais, né? Tem dia que a gente está mais vulnerável aos sintomas, né? A outra paciente disse, o trauma do passado muitas vezes implica no autossabotador da agora, né? No autossabotagem de agora. Exatamente, são as marcas que a gente traz, né, dos traumas, das feridas antigas, às vezes novas, e que se a gente não cuida, gente, é como uma gripe mal curada. Aquilo ali fica reverberando, aquilo ali fica ali ainda aquela tossezinha, psiquicamente falando, fica aquele incômodo, fica aqueles gatilhos que quando você vê, você tá com uma enxaqueca terrível, uma tensão, um nó muscular, que você não consegue nem sentar direito, né? A Gabi disse, a ansiedade está forte. O que você tá sentindo, Gabi? Aquela aceleração, alguma angústia, porque geralmente ela vem em forma de angústia, né? Os sintomas emocionais da ansiedade geralmente vem com aquele desconforto, aquela angústia. O que é angústia? Aquela dor que não é dor, mas que incomoda, que traz meio que uma sensação de vazio no estômago. Muita gente descreve a angústia assim, né? Como essa sensação de vazio no estômago. O que pode ser? Porque para cada um, apesar de ser um sintoma classificado em linhas gerais, né, no manual, inclusive, né, das doenças mentais, para cada um a sensação é diferente. Porque a sensação, assim como o limiar da dor, assim como os sintomas, tem gente que se incomoda muito com o espirro, tem gente que não liga para espirro, que a tosse é muito pior, porque a percepção ela é subjetiva. Ela está relacionada a como a gente se vê, como a gente se percebe, como a gente se entende, como a gente sente. E ela está ligada a aspectos da nossa personalidade, da nossa forma de funcionar. Então, por isso que também o autoconhecimento, ele é a chave, né? É por isso que quando a gente sabe, olha, eu sou mais sensível, se eu tomar muito líquido à noite, geralmente é isso de ir no banheiro toda hora me faz mal, então eu vou seguir a precaução, né, a orientação de tomar muita água, mas eu vou tomar até as 5, 6 horas da noite no máximo, sabe? São os pequenos cuidados que o autoconhecimento traz. E para o trauma do passado, ou o trauma do presente, né, ou do passado recente, não ser o guia das nossas vidas atuais, porque o tempo de ser feliz é todo dia e o tempo todo, não fique aí nessa zona de conforto, que na verdade é a tal da zona de acomodação que te bloqueia para que você evolua enquanto indivíduo para você mesmo, porque isso aqui não é nada para o outro, começa sendo para você, para que você se sinta melhor com você. É por isso que o trabalho de autoconhecimento, de cuidado com a saúde mental, também cuida da sua autoestima, da sua autoimagem, da sua autopercepção, daquilo que você percebe de você mesmo, daquilo que você cuida em você mesmo. Por isso que engloba todas essas, né, amplitude inimaginável, porque primeiro que para cada um vai ser de um jeito, vai ter uma representatividade, né, de acordo com a história pessoal, com o contexto de cada um. E segundo, gente, é porque a gente só vai conseguir fazer com que esse ciclo seja quebrado, esse que nos adoece, que faz com que a gente permaneça nessa zona de conforto, mesmo sabendo que ela não nos faz bem, é a persistência. Eu sempre falo isso, gente, vigilância e disciplina. Tenha persistência, tenha paciência com você, mas persista, insista, identifique, use os recursos. Quem aqui já tem a apostila de recursos e manejos para controle de ansiedade, me fala. Quem quiser ainda eu envio, coloca o e-mail aqui no direct que a gente manda, eu mando, a Mariana manda também. Por quê, gente? Porque vocês, chega de desculpas, sabe? Chega de protelar, porque se vocês não fizerem por vocês, ninguém mais vai fazer. Entende? Primeira pessoa que vai pegar na mão de vocês são vocês mesmos. Bárbara tá dizendo aqui no meu perfil, é preciso estar atento e forte, exatamente, Bárbara, perfeito, né? Perfeito título e perfeita colocação.
a gente, para o cuidado, isso, gente, não se aplica só no cuidado da saúde mental. Especificamente aqui a gente está tratando da saúde mental, mas isso é para qualquer coisa da sua vida, sabe? Para os aspectos mentais, fisiológicos, para aquilo que você se propõe a si mesmo, porque uma coisa vai se relacionar à outra. Quando você cuida da sua saúde mental, você está cuidando do seu todo, na essência. Porque até coloquei isso ontem, né? Se as coisas não andam bem na sua cabeça, elas não vão andar bem em lugar nenhum, porque o centro de comando da gente é a nossa cabeça. O centro de controle é a nossa cabeça. E isso tem essas duas chaves, né? Porque é também por isso que é tão difícil pra gente dar o braço a torcer, encarar o boi de frente, né, Bárbara? Encarar o boi de frente e começar a se tratar, sabe, abrir mão da zona de conforto e se arriscar. E a pessoa sabe que tudo é um risco. Quando você não precisa nem abrir o olho, você está dormindo, você existe, você está se arriscando. É por isso que você tem todas essas emoções que te protegem, é por isso que a gente tem a racionalidade que nos trouxe, né? Trouxe a humanidade onde ela está hoje, ocupa essa posição. Então, assim, gente, perceba bem, é muito importante que a gente entenda que é preciso estar atento e se arriscar. Nada é garantido, né? Mas que o prêmio, que é a liberdade de escolha, o entendimento de você, é você saber dos seus limites, ter consciência deles, aprender a lidar com eles, a usufruir cada vez mais das suas qualidades. É isso que o autoconhecimento se propõe. Então, não existe quem seja só sintoma, não existe quem tenha só ponto negativo, sabe? Independente do transtorno que tenha, nós temos pontos fortes e pontos fracos, sabe? É normal que você tenha insegurança, que você tenha medo, mas se propor e se arriscar é seguir apesar do medo, porque o prêmio chega, sabe? A colheita vem, entende? Né? Porque para quem acredita em Deus e tem religião, a Bíblia tem várias passagens que falam sobre assumir o risco, confiar, ter fé, né? Salto de fé. E a fé começa também a fé em si mesmo, naquilo que você pode produzir, representar, fazer por você mesmo, né? Começando a se priorizar, a se cuidar, a dizer não, eu não preciso continuar assim, isso não precisa ser assim na minha vida, sabe? Eu tô afastando as pessoas, eu tô abandonando a minha família, eu não consigo me relacionar com ninguém, eu não consigo avançar no meu trabalho, onde eu vou chegar com isso? E aí você começa a perceber que tem como fazer, então faça. Quantas vezes eu não falo isso na semana, nas sessões com vocês? Então faça, então se arrisque. Pega esse boi, olha para ele e fala: o que você está querendo me dizer, meu filho? O que está acontecendo aí que você está querendo me dizer que eu não estou conseguindo entender? E procure, se questiona. Sabe, muitas vezes a sua autoestima baixa está vindo de sintomas que estão relacionados a psicopatologias. A gente tem a distorção dismórfica corporal, que acontece muito em quem tem transtornos alimentares, sabe? Vocês já devem ter visto, ouvido falar, ou visto em alguma série ou filme, aquelas pessoas que estão magérrimas, com a gordura corporal abaixo do esperado, né? Mulheres, por exemplo, que nem menstruam mais porque a gordura corporal está praticamente inexistente, elas se olham no espelho e continuam se vendo gordas, porque a alteração está no cérebro. Isso é uma alteração mental, psíquica, causada pela patologia. Então, assim, quando você tem esse conhecimento, sabe, não é que você tem que, agora eu vou aprender psicologia para me cuidar. Não, gente, eu não tô falando disso. Eu tô falando autoconhecimento, quando você entende que pelo seu contexto, por N razões, você tem uma tendência a desenvolver determinados transtornos. Você percebe que quando você come, você não se sente à vontade com a comida, e aí você provoca o vômito. Opa, um sinal de alerta precisa estar ligado. Algo está acontecendo ali, né? E sair da zona de conforto e olhar para aquilo e perceber que aquilo é uma doença, que aquilo não é você, é a sua parte adoecida que está produzindo esse comportamento, que está produzindo essas escolhas. Que é mais libertação do que essa? Você não é
a sua doença, você não é o seu sintoma, você não é o seu trauma, você não é a sua ansiedade. Ela é um aspecto de você. Você tem N qualidades, N pontos fortes que pode te ajudar nessa caminhada e que vão te auxiliar nessa caminhada. E o psicólogo, eu, profissional de psicologia, posso pegar na sua mão e te mostrar isso e te fazer entender e colocar ali, igual eu falo com meus pacientes, coloca ali ó, letras garrafais, um post-it, cola na parede, cola na porta da geladeira, cola na porta do armário, na porta do espelho, para você ler aquilo o tempo todo e saber que não precisa ser assim. Não tenha, para de ter preguiça, porque essa preguiça possivelmente é a sua mente trabalhando para continuar na zona de conforto. É a sua mente fazendo com que você permaneça assim, porque apesar de estar adoecido, estar ruim, estar péssimo, ela está acostumada. E a nossa mente, os nossos órgãos são programados para continuarem como estão, porque eles se adaptam. A gente tem uma grande facilidade de adaptação enquanto ser humano. É isso, Vanessa. Né? No meu perfil Racamoterapia, a Vanessa falou: meu sintoma não me define. Seu sintoma não te define, sua doença não te define, seu trauma não te define. Quem te define é você mesma, com aquilo que você quer como projeto, que faz sentido, os seus planos, o seu autoconhecimento é que vai trazer todas as suas definições daquilo que você quiser. Nós somos livres, e a verdadeira liberdade só quando a gente se conhece a gente tem, porque antes disso a gente está refém de sintoma, a gente está refém de remédio, a gente está refém de dependência emocional das pessoas, a gente está refém da opinião dos outros. E aí? A pergunta é, até quando vocês vão ser refém? Refém também, a gente é refém o tempo todo de coisas que não estão ao nosso alcance. A gente é refém do governo, a gente é refém da política, a gente é refém da economia. Você também vai ser refém de você mesmo, do seu medo. Você vai se guiar só pelo medo. Não existe só o medo, existe a alegria, existe a motivação, existe a força de vontade e existe o livre-arbítrio. Então, se mesmo você sabendo, você conhecendo, você escolhe continuar na zona de conforto, assuma as consequências. Assuma as consequências, mas não diga que não tem saída. Não fique naquela eterna reclamação. Ó céus, ó vida, por que isso acontece comigo? Por que eu não consigo fazer diferente? Por quê? Por quê? Porque você não quer. Porque para estar aqui basta querer. Hoje, com a tecnologia, você não precisa nem de dinheiro, amor. Aqui, ó. O veículo está sendo gratuito. Eu estou oferecendo a apostila gratuita, com vários recursos contra, né, a ansiedade, os sintomas da ansiedade, gratuitos. Eu fui lá, montei com a Mariana, né, a gente fez a nossa parte, colocou lá. A Brena fez toda a arte, me ajudou a colocar várias pontuações ali, nós montamos, não é só meu, é meu e da Mariana, e tá aí disponível para vocês. Nem todo mundo pediu ainda, porque a pessoa quer e a pessoa quer raspado. A pessoa quer e a pessoa quer ali a comidinha triturada. Meu amor, a vida não vai triturar a comidinha para você. Se seu pai, sua mãe, a vida até agora não te fez você entender isso, né, Natália? Sustenta suas gracinhas. Vocês estão rindo, mas não é verdade, gente. A gente quer triturado, raspado, na mão, quase na boca, mastigado. Ah, vocês querem mastigado, né? Meu Deus, amores, não funciona assim. Vanessa. Exatamente, gente, não vai ser assim, ó. Sinto informar, tá? Nem a Alice no País das Maravilhas conseguiu chegar lá onde ela conseguiu, tendo ali mastigadinho, tá? Teve que passar por enigmas, desafios, confrontos. Você, alecrim dourado, flor do campo, não vai receber, ninguém vai. Então para de dar desculpa para si mesmo, ficar refém do medo. Você já é refém do governo, da política, da economia. Meu amor, se liberte, sustenta suas gracinhas, como diz a Natália. Para, ouve e escuta. Não é a mim não, amores, são a vocês mesmos. Escuta vocês mesmos. Percebeu que não tá legal? Gente,
me fala o que está faltando para você quebrar o ciclo, que eu vou te ajudar. Vou te falar, olha, você já percebeu isso, então vamos tentar isso aqui, vamos fazer isso aqui outro. Ou não é, gente? Eu não falo isso nas sessões, eu não falo isso no trabalho em grupo, que a gente pode fazer tal coisa. Eu trago um plano de sugestão, porque como eu disse, o passo a passo é individual e intransferível. O que eu posso fazer é dentro daquilo que você me traz e te sugerindo. E o método é tentativa e erro. Mas se arrisca, se permita. Começa aqui, ó. Falei de as lives, falei de permissão, falei de autossabotagem, tô falando agora de zona de conforto. Você só não vai fazer diferente na sua vida se você não quiser. Falei de escolha, tá? A próxima live vai ser de livre-arbítrio. Enfim, falei de organização, de planejamento, falei de vida psíquica e acredito que tenha sido clara, porque eu tento falar sempre numa linguagem próxima, nada de psicologias aqui. Os termos que eu trago eu tento esclarecer. Se vocês tiverem alguma dúvida, mandem para mim, eu vou ter o maior prazer, né, em trazer a explicação. Agora, para de dar desculpinha, para de querer achar que vai cair no colo, que vai ter um remédio milagroso que vai fazer você parar de sentir e aí sua vida vai acontecer. É aquela mesma desculpa, nossa, eu só vou fazer aquela viagem quando eu estiver cabendo naquela roupa. Ou então, ai gente, eu só vou conseguir quando eu estiver naquele emprego. Meu amor, sua vida é hoje, na pandemia mesmo, sabe? É todo dia que você acorda e começa a escolher, começa a pensar, começa a planejar. E aí a coisa vai acontecendo, vai funcionando ou não. Mas tudo depende da escolha que você faz, do movimento que você gera. Não vai cair do céu. Tendo dito isso, começa esse planejamento. Olha aqui, exatamente, Bárbara, nós já não fizemos essa parte? Rebele-se, questione-se, sai da zona de conforto. Então a mensagem que eu quero trazer para vocês é: se permitam, libertem-se da zona de conforto criadas por vocês mesmos. Esse é o primeiro passo, é o passo que o autoconhecimento te dá ali, ó, a ferramenta mestra. Então faz acontecer, faz agir, encara o boi de frente, use os mecanismos. Oi, Leide, saudade também. Beijo, meu amor. Aqui no meu perfil Raquel Monteiro Psi, uma querida entrou. Então, assim, permita-se sair dessa zona de conforto, permita-se, sabe, caminhar, liberte-se. Ninguém vai fazer isso por você, vocês têm que fazer por vocês. É o tal do primeiro passo. Todo mundo que tem consulta aqui comigo, eu dou parabéns na primeira consulta, não é mesmo? Parabéns pelo primeiro passo. Ele é o mais difícil. Então, tome força, arme-se de coragem, de persistência, de resistência, rebele-se com relação a você mesmo e segue. E dá esse passo, dá esse salto de fé que vai compensar. Olha aqui, ó, toda segunda-feira quanta gente traz, meus pacientes, meus alunos, quem me acompanha, quem tá aqui comigo acompanhando os conteúdos. Pode ser que ainda não seja paciente, pode ser que ainda não seja aluno, mas que tá aqui aproveitando o conteúdo. Exatamente. E todo mundo precisou de uma pandemia para perceber que o centro de controle, né, a nossa mente, é o que comanda tudo. Então, cuida do seu centro de controle. Comece por ele, comece por você. Sua consciência vai trazer essa forma de lidar, essa forma de atuar. Use as ferramentas disponíveis, né? Eu tô aqui, tenho um maior prazer em ajudar. Vivo de psicologia, né? Pago as minhas contas com psicologia, amo o que eu faço, tenho esse presente, mas isso está sendo com muita luta, e foi com muita luta desde o início. Porque se lá atrás, eu também nunca tive dinheiro para fazer faculdade particular, não. Ou eu me lançava lá no cursinho para estudar, para passar na federal, ou eu não estaria aqui falando com vocês, nessa voz que vos fala, rala e ralou.
e tá ralando, porque é uma continuidade. Nós mudamos, o mundo muda, o ser humano muda, e a gente tá sempre buscando. Não acha que, estou aqui, ó, a zona de conforto aí, ó o perigo, ó o golpe. Zona de conforto alcançada, não preciso mais me esforçar. Não! Você tem como economizar esforço agindo de maneira inteligente. E só se conhecendo você vai ter essa ferramenta. Só se conhecendo você vai saber a hora de se esforçar e a hora de se preservar. Então, para tudo exige esforço, não cai do céu. Sabe? Não cai do céu. Não cai do céu pra ninguém. Até pra quem é herdeiro não vai cair do céu. Sabe por quê? Porque a pessoa pode até ter ali uma conta bancária maravilhosa, mas o sentido da existência, ela tem que ser trabalhada e tem que haver esforço. Né? Quantas vezes vocês não já ouviram falar, gente rica, é recalcada, é mal amada, né? É infeliz, tem depressão? Geralmente tem, porque se você não vê sentido naquilo que você é, naquilo que você faz, naquilo que você representa, ou se você vive em função do medo, ou você continua na zona de conforto, seja ela qual for, e você tá ali naqueles ciclos intermináveis, o sintoma da doença, sendo covarde com você mesmo, não importa se você é pobre, se você é rico, se você é classe média, você vai sofrer as consequências. Então, espero ter ajudado com esse nosso papo de segunda-feira. Semana que vem tem mais. Vou abrir caixinha, como eu faço toda semana. Mesmo que eu não abra caixinha, vocês me mandam por direct. Quando eu posso, né, compartilhar, eu compartilho. Então, assim, sintam-se à vontade, sintam-se em casa, perguntem, peçam, o que eu puder orientar, o que eu puder auxiliar. Sabe, meus pacientes estão aqui no trabalho contínuo. Agradeço a presença de todos, meus alunos também do curso. Um grande beijo, boa noite, até a próxima semana, tá? E fica a recomendação: não se apeguem à zona de conforto, coragem, sigam apesar do medo. Tchau, gente, boa noite, um grande beijo.